Boa noite, seja bem-vindo ao programa Campanha Eleitoral, Propostas e Debates. Hoje é sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Hoje vamos conversar sobre a comunicação dos partidos políticos em tempo de campanha eleitoral. São meus convidados duas ilustres figuras, um em representação do partido Penjango e o outro em representação do partido UNITA, ambos partidos na oposição, que trarão aqui a sua perspectiva sobre as comunicações dos seus partidos, bem como de outras forças políticas, durante esses 14 dias de comunicação, de campanha, onde comícios são realizados, tempos de antenas são disponibilizados e todos os dias têm que ter conteúdos para levar até si o melhor da sua comunicação. Para o efeito, temos José Samacaca, que vem em representação do Penjango. Boa noite, doutor, e seja bem-vindo. Boa noite, Caldeira, boa noite, espectadores ou seguidores do vosso interessante programa. Estamos cá para dar o nosso melhor. Como debate é contraditório, temos também o Dr. Alcino Covalela, que vem em representação da UNITA. Boa noite, Dr. Alcino, e seja bem-vindo. Muito boa noite, ilustre jornalista. Boa noite aos internautas. Boa noite ao meu companheiro do painel, José Samacaca. E agradecer a vossa audiência. Como eu dizia, vamos falar sobre a comunicação dos partidos políticos em tempo de campanha eleitoral e começo mesmo pelo Dr. José. São 14 dias em que o seu partido tem que apresentar tempos de antena, conteúdos para os tempos de antenas nos mais variados setores de comunicação do nosso país. Tem sido uma tarefa fácil? Não é uma tarefa fácil, mas também não é uma tarefa impossível. Portanto, nós que andamos há mais de 20, 30 e 40 aproximadamente anos de vida política, estamos preparados, habituados a estas andanças. De facto, o único índice que nós registramos é a nível aos acessos e tempos de antena nos órgãos de comunicação controlados pelo Estado, que deveria pautar por um equilíbrio entre todas as forças políticas, equilíbrio este que não existe, mas dentro daquilo que é o quadro que a legislação prevê do direito de antena aos partidos políticos, portanto, todos nós temos 5 minutos, preenchemos-los a nível de televisão e a nível da rádio, que são 10 minutos, mas é verdade que não é o tempo suficiente para passar-se uma comunicação, porque se nós notarmos em 5 minutos, tu tens a cabeça do programa que terá entre abertura e fecho aproximadamente 1 minuto, depois a entrada do pivô que vai consumir mais uns segundos, já lá vão quase 2 minutos, passar a informação do líder e das outras atividades que os conselhos provinciais vão fazendo, portanto, acaba por não ser absolutamente nada. Mas assistimos a outras forças políticas que têm os órgãos praticamente à sua mercê para fazer tudo o que querem e podem durante este pleito eleitoral. Portanto, é uma concorrência, digamos assim, um tanto quanto desleal, mas, como dizia e cantava o Muniz de Almeida e o seu irmão, o Beto, já falecido, vamos fazer mais como então. Antes de passar a palavra também ao Dr. Alcino Covalela, eu vou esclarecer aos nossos internautas que para, pelo menos o programa de hoje, foi convidado também representante de outras forças políticas. Por indisponibilidade, não se puderam fazer presente. Ainda assim, o nosso espaço é democrático e nós prometemos que na próxima semana traremos espaço para as outras 6 forças políticas. Por limitações técnicas, não é possível termos as 8 forças políticas concorrentes às eleições de 24 de agosto em estudo de uma única vez. A próxima semana iremos dar oportunidades de outras forças políticas que não se fazem presente hoje estarem aqui conosco a conversar sobre o mesmo assunto. Agora sim, Dr. Alcino, são 14 dias de conteúdos a serem disponibilizados para os angolanos e não só. Bom, dizer que a atividade política é particularmente um show de comunicação e aquele que tiver melhor estruturado
sua estratégia de comunicação, que tiver definido bem os meios, portanto, os canais por onde passará a sua mensagem, tem naturalmente a facilidade de transmitir a sua mensagem para grandes audiências. Dizer também que a comunicação define-se por duas partes fundamentais, portanto, a comunicação interna, que tem a ver muito com a estrutura interna da campanha, a staff da campanha, os militantes, ao nível das estruturas centrais até lá, ao nível de base, a comunicação com o público através dos comícios, das palestras, contacto direto, e temos a comunicação externa, que tem muito a ver com a imprensa, aquela imprensa que tem um papel de comunicação de massa, portanto, para as grandes audiências. E, no nosso caso, em Angola, essa grande imprensa é pública. Estamos a falar da TPA, estamos a falar da Rádio Nacional de Angola, estamos a falar do Jornal de Angola e outros meios públicos que o Estado dispõe para, então, poder distribuir a mensagem e informar fielmente os cidadãos angolanos dos factos que acontecem no país. Lamentamos e dizer que não tem sido fácil fazer comunicação política, sobretudo neste momento eleitoral, num ambiente político em que aquele que sustenta o poder não larga nenhum espaço para que outras forças que concorrem para o mesmo poder possam exibir, transmitir aos angolanos as suas visões, suas estratégias, no sentido de captar simpatias junto do eleitor. Em Angola, a televisão pública se parece mais como um instrumento de serviço de quem está, do partido que está no governo, e não como um instrumento de difusão dedicado à cidadania. É assim que, para dizer aos angolanos que a comunicação eleitoral não se faz apenas nos 5 minutos dos 30 dias de tempo de antena. A comunicação acontece tão logo terminam as eleições, o primeiro dia a seguir para a frente começa logo a atividade eleitoral, logo a atividade da comunicação política. Mas em Angola, infelizmente, e todo mundo assistimos, os partidos políticos na oposição têm apenas uns meros 5 minutos em 30 dias de campanha útil para poder transmitir o essencial. Isso não é possível. É assim que, em muitos casos, a sociedade, alguns analistas, alguns experts dizem que os partidos da oposição não têm programa. Sim, naturalmente, para quem não assiste, não pode ver a televisão pública a apresentar os eventos dos outros partidos, fica com a pressão de que os outros não estejam a fazer nada. Quando, na verdade, os partidos da oposição, no caso a UNITA, têm estado a se desdobrar dia e noite por todo o país, a mobilizar o povo, a concentrar massas, juntar simpatias de pessoas, inclusive aqueles que, a dado momento, desimpatizaram-se com o MPLA, descompatibilizaram-se e estão a procurar alternativas. Estamos a falar daquelas pessoas que nunca tiveram opção política, mas hoje perceberam que é melhor nós participarmos, darmos a nossa força à UNITA para ver o desencalhar da situação premente no país. Estão a juntar-se à UNITA, fazem hoje grandes multidões de pessoas, dá uma boa audiência, mas a televisão pública não passa. De princípio, ia-me reter apenas nos 5 minutos que, pelo menos em televisão, lhes é permitido por lei, pelo menos agora durante esses 30 dias, aquela tarefa de, em 5 minutos, passar uma mensagem. Acredito que são anos de que tem sido quase que impossível passar a mensagem eleitoral em 5 minutos, conquistar o eleitorado em 5 minutos. Bom, não é de todo impossível. Nós, os americanos, brasileiros, têm muitos festivais de cinema de 1 minuto, em que tens que contar uma história em 1 minuto. E noutra dimensão, em 3 minutos, para contares uma história do princípio ao fim. É possível. Agora, isso requer que haja aqui inteligência suficiente para dimensionarmos aquilo que em comunicação política são as 2 grandes fases de comunicação política. O Penjango tem conseguido? O Penjango procura, na primeira fase de comunicação, que é dar a conhecer o seu líder. Portanto, o engenheiro Dinho Xinguns é conhecido dentro de uma nata da sociedade,
mas é preciso que seja conhecido a nível nacional por todos. E a nossa estratégia de comunicação passa primeiro por dar a conhecer o rosto, o nome e o perfil do nosso candidato à presidência da República. Portanto, esta é a nossa primeira fase de estratégia de comunicação e depois, dentro da segunda fase de estratégia, será então avançarmos com a parte da influência da opinião para capitalizar o voto ao candidato. Portanto, não podes influenciar alguém que não é conhecido. Portanto, essas duas dimensões nós vamos com muito esforço trabalhando, porque nós não temos outras ferramentas. É verdade que os órgãos de comunicação públicos têm jornalistas indicados para acompanhar todas as formações políticas, mas o tempo que as redações dão às atividades ainda não é de todo satisfatória, mas nós compreendemos e conhecemos as razões do porquê que é assim. Infelizmente, vivemos esta realidade, não é uma realidade nova. Todos os atores políticos sabem porquê que os órgãos de comunicação social têm uma tendência para inquinar para um dos lados e não ter uma visão holística do que deveria ser num pleito eleitoral. Portanto, há um grande déficit que nós temos, a ausência dos debates, embora estejam agendados ainda hoje com o nosso colega de oposição. Portanto, estivemos numa mesa redonda promovida por uma das rádios. Outras rádios estão a fazer, vocês estão a fazê-lo, mas aqueles debates entre os principais candidatos, os principais protagonistas, e cruzarem os debates entre todos, não é que não existe. E não existe porque conhecemos as razões também. A nossa identidade ideológica, política ou partidária não criou esses mecanismos, portanto, temos ainda déficits muito grandes a nível da nossa democracia interna, até porque, infelizmente, nós começamos, as nossas grandes forças políticas começaram como movimentos de libertação. Um movimento de libertação não tem uma estrutura por si só democrática, não é possível, porque tem uma componente militar intensa e, portanto, a disciplina castrense anula aqui este pergaminho da democraticidade e logo, ao longo desses anos todos, quase 50 anos, falamos em 40 anos, portanto, essas estruturas cresceram, mas com uma cultura interna muito voltada ao pensamento de movimentos. Adaptaram-se à democracia, a partidos políticos por força das circunstâncias que nós também conhecemos. Portanto, o fim da Guerra Fria acabou por criar uma pressão internacional que influenciou os fatores endógenos dos nossos países em África. Portanto, não é um fenómeno sui generis angolano, é um fator africano. Portanto, e essas forças que constituíram os movimentos de libertação estão aí, nomeadamente as duas com toda a robustez. Uma ficou mais para trás, mas é aquela força que tem um capital histórico também fundamental, mas são essas forças que têm o grande déficit democrático. Portanto, estão a fazer um jogo democrático quando não têm uma educação democrática. Nós nascemos como partidos políticos, já com experiência de passagem por esses movimentos, e, portanto, percebemos claramente o que é a força e a eu já da vou democracia. questionar daqui a bocadinho o que difere o Django dos demais partidos que, por exemplo, Angola já tem. Doutor Alcine, é para si que eu vou. A minha questão acabaria por ser mesmo a mesma que eu fiz ao Dr. José. Em 5 minutos, a UNITA acredita estar a conseguir passar a sua mensagem, pelo menos em televisão, nos 10 minutos, e depois tem os 10 minutos que lhe é permitido nas rádios? Ou na rádio? A UNITA está a passar o que é essencial para uma comunicação em 5 minutos de tempo de antena, que não é suficiente, não é considerando a concorrência, não é? O nosso concorrente faz 95% do tempo de antena dedicado à promoção da sua campanha política, depois junta-se com os atos do Executivo
o que acabará por beneficiar-lhe em grande modo, quando os outros partidos todos têm apenas 5 minutos. Estamos a fazer o possível para que os angolanos percebam que durante os 5 anos andamos a construir ideias, andamos a estruturar pensamentos, pessoas que estão vocacionadas para poder ter projetos de alternância e realizar com segurança aquilo que os angolanos precisam e esperam da UNITA. Queremos esperar que na próxima legislatura, e no caso concreto, que é a promessa da UNITA, quando nos tornarmos poder, a partir de 24 de agosto, a democratização completa da imprensa. Portanto, no governo da UNITA, a imprensa terá de ser livre para se dedicar apenas à cidadania. A imprensa terá que ir ao encontro dos factos, dos acontecimentos, e não o que assistimos hoje, é que grandes acontecimentos surgem e a imprensa se fecha. Vamos supor, por exemplo, tivemos no mês passado, cá em Luanda, a presença dos chefes de Estado, chefes de partidos de mais de 100 países, membros do IDC, realizaram uma conferência cá em Luanda. A televisão pública de Angola, a Rádio Nacional de Angola, ou melhor dizer, a imprensa pública esteve presente no ato e não noticiou nenhum. Faz espécie-nos uma ideia de que ainda o nosso país continua numa ditadura autocrática. Só isso se pode justificar que nem sequer as pessoas que dirigem o país têm vergonha de fazer passar uma mensagem péssima ao mundo. Imagine que eram mais de 100 países reunidos cá em Angola. Okay? Alguns são chefes de Estado, são chefes de governo, outros são chefes de partidos. Angola ter a sorte de reunir entidades do mundo no seu país seria notícia. Mas não, passou na televisão pública despercebido, tipo nada. A nossa televisão não dá voz à oposição. Aliás, todos nós acompanhamos as declarações do líder da situação, a dizer que alguém tinha que pedir à imprensa que quer falar para a televisão. E, de outro modo, diz que não é o candidato ou um outro líder que pede para um debate, tinha que ser a televisão a promover. Portanto, uma contradição tremenda, nos atirando obscenas na nossa cara. Então, esse estado de situação da comunicação, primeiro, nos traduz um pensamento segundo o qual o nosso país ainda não se democratizou em termos de instituições. E em termos dos partidos políticos, porque o Dr. José diz aqui que, pelo menos os 3 movimentos que tiveram na base da criação de um dito ambiente democrático em Angola, o doutor é um José argumento acredita fútil. Que nem a UNITA, nem PELA, nem a FNLA... É um argumento fútil, porque de nada vale comparar quem não está no poder. Esse futurologismo é tipo uma aventura de quimbandismo, isso não tem cabimento. Um partido político que está a lutar para a conquista do poder tem naturalmente certos seus métodos, suas doutrinas e seus elementos organizativos para se chegar ao poder. Vamos lá imaginar, Partas e Atenas não foi a mesma coisa. Espartas era uma ditadura e Atenas foi uma democracia. Mas quem conquistou a democracia? Foi Espartas, não é assim? Então, a partir do momento que se determina um projeto de sociedade, luta-se para conquistar e construir esse projeto de sociedade. Agora, eu não posso dizer a um estudante universitário, ok? Estudante universitário não posso lhe dizer automaticamente doutor. Ele ainda não é. É estudante. Então, o mesmo acontece com os partidos políticos na oposição, aqueles que estão a lutar para a conquista do poder. As pessoas tendem a confundir a República com uma instituição. Okay? A República... Mas o exercício democrático não deve ser feito mesmo porque está na oposição? Há quem tenha dúvida do exercício democrático na UNITA. Porque as pessoas também não percebem... Há essa dúvida. As pessoas não percebem o que é democracia. Okay? O grande problema ainda é este. Bom, A democracia... Deixa-me só concluir com esse raciocínio. Faz favor. A democracia é a capacidade de devolver a uma larga maioria decidir sobre o destino da organização. Quando um partido realiza congressos, quando o partido coloca diante dos seus delegados, portanto, os representantes dos seus militantes no Congresso, o partido está a exercitar a democracia. Agora, não sei que tipo de democracia se pretende. Eu, neste momento, estou aqui de gesto muito cordial com o meu parceiro do Ondjango,
que é um concorrente, é um parceiro. Eu não diria concorrente, é um competidor, melhor dizer, é um competidor, o concorrente é o MPLA. Tivemos um debate há pouco tempo, juntos. Eu penso que, para nós, como oposição, o que nos resta aqui é unirmos sinergias, determinarmos as linhas de ação, porque o objetivo, neste momento ainda, é retirar o MPLA do poder para construirmos um verdadeiro Estado Democrático de Direito. Não é ainda nos batermos cotoveladas aqui entre nós, estamos na mesma linha, sofrendo na mesma posição na trincheira. Não, acho que não faz sentido nenhum. É perca de tempo. A democracia, sim, somos competidores de poder, mas existem os concorrentes. Okay? Somos todos competidores, mas existem os concorrentes. E quem são os concorrentes? Cada um sabe qual é a sua posição. Okay? Nesse debate democrático, cada um sabe os seus interesses. É óbvio que em Angola os concorrentes é a UNITA e o MPLA, não é verdade? É a UNITA e o MPLA, é uma questão histórica. Okay? Nenhum partido, neste momento, terá capacidade de mobilização suficiente para suplantar os níveis de mobilização da UNITA nem os níveis de mobilização do MPLA. Isso é uma questão óbvia, matemática e cultural, histórica. Agora, que isso não pode suprimir a força e protagonismo de outros partidos, não pode. Porque estamos numa democracia, cada um mostre as suas capacidades, as suas valências e, mediante a sua capacidade de argumentação, convença os eleitores para catapultar votos e simpatias. Isso é outra coisa. Agora, nós que estamos a lutar para democratizar o país, estamos a ser obrigados a construir estradas, estamos a ser obrigados a levar debates entre a oposição. Eu, com o Ndjango, com o PRS, vou debater mais do que essas nossas ideias são quase comuns. Né? O facto de nos juntarmos, o facto de nós pensarmos construir uma plataforma que se chama oposição para derrubar quem está no governo, é porque, a princípio, todos nós estamos de acordo com quem está a governar. Né? Se nós todos não estamos de acordo com quem está a governar, é porque temos ideias opostas a quem está a governar. Logo, eu penso que é mais conducente unirmos forças, definirmos os ângulos de ação de cada força na oposição para batermos, enfraquecermos quem está no governo, em vez de nós próprios ficarmos aqui com cotoveladas. Essa é uma posição já para mim assente. Doutor José, Bom, doutor Orsino, a competição é feita entre o MPLA e a UNITA. Logo o Django, na perspectiva... Não, concorrência. A concorrência a competição de todos nós. A concorrência é feita entre o MPLA e a UNITA. Logo o Django é Eu competidor. não posso deixar de claro. dissimular um certo sorriso. Na medida em que, quando nós estamos nas forças políticas que defendemos, quando nós nos assumimos como democratas, constitui fair play não banalizar a ideia de uma outra força política. Portanto, chamar de futilidade uma opinião demonstra claramente a ausência de democraticidade intrínseca. Uma coisa é nós falarmos de democracia, outra coisa é nós sermos democratas. Não podemos confundir a estrada da beira com a beira da estrada. Portanto, o facto de serem forças políticas com uma dimensão histórica, que aliás o Partido do Django reconhece, enquanto forças que combateram contra a colonização, que se bateram pela independência nacional. E nós refletimos isso nas cores das nossas bandeiras. Os 3 movimentos de luta de libertação estão incorporados nas cores da nossa bandeira por reconhecimento disto. Não pressupõe que o PEN-Django, ou o PRS, ou a FNLA, ou qualquer outro partido, seja partido inferior. Porque o que mede a grandeza das forças políticas não é a quantidade de pessoas que arrasta para um comício. É a força das ideias que as pessoas têm. E, portanto, a força das ideias não é mensurável. E esta medida só é refletida depois do pleito eleitoral. Cada um vai fazer o seu balanço. Agora, nós estamos a concorrer. Eu não vejo que o caminho da mudança passa por pôr a UNITA no poder ou por tirar o MPLA do poder. Não. Porque há problemas muito mais graves que precisam de ser solucionados, precisam de ser consensualizados para que, de facto, se desenhe o verdadeiro caminho da mudança em Angola. Portanto,
É mera quimera, ilusão, populismo, demagogia. Nós pensarmos que tirar o MPLA do poder resolve o problema e mede o valor democrático do país. É pura ilusão. Também é ilusão pensarmos que tirar o MPLA ou pôr a UNITA no poder resolve os problemas. Não resolve. O primeiro problema é que nós não temos cultura de negociação política. A UNITA, já ouvimos aqui do seu representante, como quer dizer que o MPLA e a UNITA são os legítimos representantes do povo angolano para fazer um jogo político e democrático. O resto é o que já dizia o fundador da UNITA, são os partidecos. Portanto, isso são esse pensamento, essas ideias que depois dão-nos os resultados que dão. Porque nós hoje temos uma juventude muito esclarecida, a mentalidade do angolano mudou muito, o perfil do eleitor também mudou, mas continuamos a estar estanque na bipolarização do processo político nacional. E nós defendemos que o caminho da mudança passa por um equilíbrio parlamentar. O equilíbrio parlamentar representa o quê para nós? Representa que, se as pequenas forças políticas crescerem o suficiente para que as grandes forças políticas tenham nos pequenos partidos políticos a aliança necessária para negociarem medidas de políticas públicas, projetos de lei, naturalmente que o hemiciclo nacional vai desenvolver uma cultura de negociação e de consensos políticos, que nós não temos. Portanto, tanto para o lado do MPLA, tanto para o lado da UNITA, o crescimento das pequenas forças políticas só vai beneficiar a estabilidade política do país. E enquanto nós pensarmos que nós somos os tais e os outros também pensarão que são eles, os outros é apenas para juntarem-se aqui os mais velhos e caminharmos juntos, não faz campeonato, não faz democracia. E eu dou-lhe o exemplo. O Cabus Corpo, quando entrou para o campeonato, já existiu o Petro e o 1º de agosto. E como é que ganhou? É dessa forma que foi o Django. Portanto, eu quero dizer é que a força das ideias, a capacidade organizacional das estruturas podem alterar substancialmente o resultado do jogo. Da mesma maneira aconteceu com o Libolo. Quando entrou para o campeonato, já existia a história do 1º de agosto e a história do Petro de Luanda, mas ganhou o campeonato. Portanto, se isso acontece, e temos na política um exemplo mais paradigmático e recente, em Portugal temos um partido histórico, um partido charneira, que é o Partido Popular, que ficou fora do Parlamento, contra todas as expectativas de um jovem que, como, digamos assim, o Pendjango, entraram para a política com um único deputado e menos de 5 anos estão no Parlamento com 12 deputados. Portanto, tirando históricos, que o CDS-PP, com quem a UNITA já estiveram casados muito tempo no passado, portanto, está fora do Parlamento. Portanto, este argumento da história vale o que vale. Aliás, temos a FENELA exemplo disso. A UPA, o presidente fundador da UNITA começou na UPA. É ali onde iniciou a sua vida política e a maior parte dos seus dirigentes. E hoje a UPA, que já foi UPNA, UPA, FENELA, nós vemos em que posição está a FENELA. Portanto, onde é que está aqui o peso da história? O peso da história serve como mochila para guardar no museu. Agora, o que conta é a força das ideias políticas. Os programas não são iguais. A ideia de derrubar o MPLA, o caminho para se derrubar o MPLA, não passa por uma aliança de forças políticas. Se tiverem a pensar numa aliança, então que tragam essas propostas e nós vamos avaliar naturalmente essas propostas. Agora, pensar-se que há um a bater e outros... Não é isso. O que há são 8 forças políticas. Cada uma delas vai apresentar o seu programa aos seus eleitores, cada um vai apresentar a força das suas ideias e, no final, dia 22, é o dia de paragem de campanha, temos um dia de reflexão e, a seguir, os angolanos vão decidir e vão escolher os seus representantes no Parlamento e, naturalmente, a formação do governo. Portanto, é tempo e, mais uma vez, aí estão os exemplos de que nós
ainda não crescemos o suficiente politicamente, sobretudo democraticamente. Politicamente no sentido democrático, porque são forças políticas que têm quase 50 anos de vida e, portanto, não podemos questionar aqui esta dimensão histórica. Agora, a mesurar a democracia, e quando o meu colega fala também que a multiplicidade de candidaturas numa organização política não define que esta organização política é democrática. E, aliás, é só você olhar o que é que tem acontecido nas multiplicidades de candidaturas dentro do próprio partido do meu colega. Cada pleito há uma crise, há um grupo que é esturricado. Portanto, isto são factos. Só confirma a democracia. Não confirma democracia, não é excluir os outros. Sem contradição. Democracia é incluir todos. Onde é que está o Zé Pedro Cachimbo neste momento? Essa é uma questão que o doutor Assino... Deixa-me introduzir mais uma questão aqui para a nossa conversa. Segundo Duda Mendonça, responsável pela campanha de presidente Lula do Brasil, nesse caso ex-presidente, que levou à presidência do Brasil em 2002, os partidos devem sempre evitar campanhas negativas. Isto é, a campanha com discursos fundados em atacar os adversários. Qual é a vossa opinião em relação à posição desse marqueteiro? E começo mesmo pelo Dr. Agostinho. Não percebi corretamente. Segundo Duda Mendonça, os partidos políticos devem evitar discursos negativos, discursos de ataques diretos aos seus adversários. Esse marqueteiro, por exemplo, foi o que levou Lula da Silva, ex-presidente brasileiro, ao poder. Na sua opinião, doutor, o que é que isso representa? O que dizer desse ponto de vista desse marqueteiro? Bom, a luta democrática pelo poder é sempre uma competição. E ela algumas vezes faz levantar energias um pouco acima, mas, no entanto, o que todos os competidores devem ter em mente é a ética. Portanto, não há razões para sairmos do foco que nós queremos transmitir aos angolanos, ou seja, aos nossos públicos, aos eleitores, são ideias de soluções e não a capacidade de dar melhores gozos, melhores pontapés aos seus concorrentes. Não é. E, portanto, o marqueteiro está certo, e é assim que nós, a UNITA, entendemos. Se puderem perceber, a postura que tem sido levada a cabo pela UNITA é praticamente passar de mansinho por tudo que são os golpes que tem recebido, sobretudo do seu principal concorrente. Nós escolhemos, de facto, o foco, que é de levar a nossa mensagem de alternância junto dos eleitores, e então serem os eleitores fazerem balanço, avaliação de conteúdos e determinar a quem, de facto, devem debitar o seu voto de confiança. Também, o que nós temos que traduzir aos angolanos é a interpretação da sua condição de vida. Portanto, se alguém ganhou o poder e ficou 5 anos de vida, cada um deve fazer o seu balanço. Portanto, há 5 anos até aqui, o que é que ganhou com aquela governação que decorreu durante os 5 anos? As panelas em casa estão alegres? As famílias estão alegres? Os preços estão favoráveis aos nossos bolsos? Há esperança de que no primeiro, segundo, terceiro ano consigamos realizar um projeto de vida? E então, feito esse balanço, o indivíduo percebe se de facto vale a pena continuar com a mesma governação ou então tem a oportunidade de mudar de curso da governação. Em nada vale, ok? Atacar os concorrentes, os adversários políticos, quando você tem ainda um plano para esclarecer as pessoas. Aliás, quem desvia-se do foco da promoção do seu programa para atacar os concorrentes é porque já não tem nada para oferecer aos seus eleitores. Quem não se foca, não investe o seu tempo para convencer cada eleitor do seu programa e ainda se foca em atacar os seus concorrentes, é porque não tem mesmo um projeto para oferecer. Então, aos eleitores cabe fazer o juízo final, de decidir, afinal de contas, quem está focado para resolver os seus problemas e quem está só aí para fazer diversão. Esta é uma questão importante. Agora, eu queria só me reter aqui algumas questões do meu colega Samakaka e fazer alguma certa pedagogia. Não está aqui um desprezo dos partidos políticos, não é nossa vocação. Aliás, nós somos democratas, aceitamos que hajam outros partidos políticos. Mas por competidores e por concorrentes, compreende-se. Todos competidores são todos aqueles que estão na linha para concorrer. Okay? E cada um
naturalmente, intrinsecamente, sabe as suas metas, sabe os seus objetivos. Por concorrentes, entende-se aqueles que vão disputar taco a taco uma meta. Okay? Os resultados, o troféu, taco a taco. E é essa compreensão que nós devemos levar aos nossos eleitores, para também fazer uma certa pedagogia e sermos compreendidos. Doutor Alcino, só na ordem de ideias, pelo menos do que está a passar, Sim. a Casa C é uma representação de que nem sempre as coisas funcionam desse jeito. Surgiu em 2012, no mesmo ano conseguiu um número de deputados um tanto quanto aceitável, isso comparadamente a outras forças políticas já estavam na corrida há mais tempo. A Casa C não desmistifica a ideia de que já existem competidores ao mesmo nível e outros não bem assim? Competidores sim, mas concorrentes não. Okay? Essa é que a mensagem tem de ser passada bem clara. Se a Casa C se tornar competidor, aliás, para a Casa C se tornar competidor, tinha que bater primeiro a posição da UNITA, para disputar taco a taco com o MPLA. Okay? O que significa dizer que tinha que ainda galgar o suficiente para juntar os 3,5 milhões de militantes que a UNITA tem, passar para a Casa C. Okay? É assim que devemos compreender o concorrente e o competidor. Isso acontece também nas empresas. Aqueles que têm o papel de competir taco a taco no mercado, né, e segmentar maiores mercados, esses sim são concorrentes. Aqueles que procuram segmentar espaço para ganhar um mercado, para se sediar no mercado, esses são apenas ainda os competidores, pessoas que têm os mesmos produtos, os mesmos objetivos, mas ainda não disputam os grandes títulos. Portanto, é esta percepção que nós devemos passar aos cidadãos, para entender quando nós dissemos que em Angola a disputa entre concorrentes e a UNITA e o MPLA, estamos a dizer que esses disputam títulos. O título da governação, de forma direta. A Casa C é um competidor, no caso com a UNITA, no caso com a FNLA, no caso com a PRS, tem a sua posição. Vamos ver agora o Ndjango, quantos deputados vai ter, se vai bater a Casa C. Portanto, e para quem não tem ainda uma representação, está a começar agora, o seu foco, o seu concorrente deverá ser o quê? A FNLA, o PRS, okay? O APN. Já para o PRS, o concorrente deverá ser a Casa CE. Para a Casa CE, o concorrente deverá ser a UNITA. Okay? E para a UNITA, o concorrente é o MPLA. Portanto, é assim que devemos compreender. Mas no todo, quer o MPLA, quer a UNITA, quer não sei o que, são todos competidores do ponto de partida. Doutor, uma questão muito, já para passar também a palavra ao doutor José. Como está a ver a campanha, por exemplo, do Pendjango? Como avalia a campanha? Acho que no cômputo geral todos os partidos estão a fazer o seu possível. Não cabe a mim fazer o julgamento de valor. Cabe aos eleitores, cidadãos, que poderão avaliar a veracidade e a verticalidade dos projetos que os partidos estão a propor para os angolanos, e o juízo final caberá nas urnas. Não competirá a mim. Eu não represento os 14 milhões de eleitores. Doutor, há pouco eu questionei ao doutor Alcino sobre o teor das campanhas. Se Duda Mendonça aconselha que não se faça ataques aos seus adversários, mas sim que se opte pela apresentação de perspectivas para o futuro. O doutor Alcino diz que o seu partido está a fazer isso. O Pendjango é da mesma ordem de ideias, de que ao invés de atacar seus adversários... Bom, nós temos que primeiro enquadrar o pensamento deste marqueteiro de uma sociedade brasileira que tem características completamente diferentes sociológicas a Angola. A cultura de leitorado, de leitor no Brasil, não é a mesma que nós temos cá em Angola. E por isso eu concordo na teoria, mas na sua essência, portanto, nós aqui temos lives que diferenciam-nos completamente deste marqueteiro. Aliás, é só ver e interpretarmos bem como comunica utilizando as palavras, o meu competidor, não sei se sou o competidor, se sou o concorrente, portanto, mas somos competidores na sua perspectiva. Eu olho a coisa como um partido da oposição, portanto, somos colegas na oposição, vamos assim entender, mas veja como comunica. Por um lado, você, o moderador, pergunta como é que avalia a política do Pendjango e dá-lhe uma resposta política. Uma resposta fair play.
Não lhe cabe a ele de avaliar, porque cada um e tal não representa os 14 milhões. Mas, antes desta comunicação, esteve a dizer que aqueles, o mercado deles é aquele, não está neste. Já está a fazer uma avaliação. Já te está exatamente a dizer onde é que você está. Está a ver? Por um lado, está a dizer, olha, você é dali. Ali o teu campeonato, o meu é aqui. Já te está a fazer uma avaliação. Já respondeu de outra maneira à pergunta. Vejo que, diferente do doutor Ossino, querá fazer uma avaliação daquilo que está a ser acompanhado. Ele já avaliou quando ele, no primeiro momento, diz que o campeonato dele é este e os outros, o campeonato é ali. A avaliação já foi feita. Agora, quando você lhe faz a pergunta direta, como é que avalia a prestação política do Pendjang, a resposta já foi política. Portanto, e é isso que nós temos que perceber. Nós temos, de facto, políticos, animais políticos, no bom sentido da palavra, que têm muitos quilómetros de estrada, sabem colocar bem os termos, mas, portanto, nós também sabemos e conseguimos fazer as leituras, e é aí onde eu faço incidência aos nossos eleitores. Portanto, as eleições valem e devem valer, sobretudo, pelas ideias de força dos partidos políticos. Todos nós temos um programa, um manifesto eleitoral, um programa de governação, é verdade, mas no caso do Pendjang seria um pouco embuste eu dizer que nós que começamos o pleito eleitoral este ano temos a assunção de formar governo. Não. E aí eu estou de acordo com o meu colega. Nesta dimensão, pensamos que, e é aquilo que eu defendo... Conseguirão os 30 deputados, foi dito pelo Dr. Luís. Portanto, é a nossa pretensão, é o nosso target, portanto, é o objetivo. Se estivermos abaixo disto, portanto, estamos dentro dos valores que nós almejamos. Se tivermos, naturalmente, 2 ou 3 ou 4 deputados, vamos ficar tristes, porque não trabalhamos para ter 3, 4, 5 deputados. Embora com 3, 4, 5 deputados possa-se formar um grupo parlamentar, mas não é esta a ideia. Nós sentimos que os eleitores que vão definir as eleições são eleitores que não têm o espectro da guerra na motivação ao voto. São jovens e nós, como um partido vocacionado para a juventude, trazemos programas essencialmente visados e focados à juventude, acreditamos que teremos um voto de confiança da juventude e assim criarmos a possibilidade de termos novos atores no nosso hemiciclo nacional, porque é aí que nós defendemos que o caminho da mudança vai se desenhar no futuro, ou seja, daqui a mais 5 anos, depois do fim do mandato que vai sair deste pleito eleitoral. Nós defendemos piamente que o caminho da mudança vai ser desenhado aí. Porquê? Porque precisamos de consolidar mecanismos que a nossa política ainda não tem, nomeadamente a cultura da negociação, de acordos políticos. É só ver, esta semana fomos brindados com revelações de uma suposta negociação ou reunião entre os tais competidores dos troféus, né? Em que um diz que não, negociamos, era a transição, e o outro diz, não, fizemos ali, fomos escutá-los, portanto, mas nota-se claramente que não há essa cultura de negociação política, de busca de consensos, porque se tivesse existido, seria absolutamente trivial, seria normal, normalíssimo que a oposição, o líder da oposição, converse, dialogue com quem está no poder. Era um mecanismo absolutamente normal, não seria motivo sequer de notícia. Mas quando este assunto aparece como uma notícia, com dividendos políticos, só demonstra claramente que há um déficit de cultura democrática, há um déficit de negociação política, de concertação política, e nós pensamos que com novos atores no hemiciclo podemos criar aqui um ambiente de desanuviação da atmosfera política, porque as duas grandes forças políticas vivem um pouco o peso do desgaste. Os tais concorrentes vivem esse desgaste.
E nós sentimos-lo nas comunicações que estamos a fazer, e aí vou responder então à questão, em nota não de avaliação, naturalmente, mas apenas como observador, que de facto estamos a enveredar para comunicações políticas muito truncadas, portanto, com algumas farpas entre os dois concorrentes, farpas estas que eu acredito que vai influenciar na tendência do voto e vai beneficiar-nos. Esta picardia entre os dois grandes vai beneficiar-nos. O Dr. José chamou a mesma questão que eu quis introduzir agora para o Dr. Ossino, que é: muitos são as opiniões médicas que acusam a UNITA e o seu líder de, nas suas comunicações, ao invés de apresentar o programa de governo, a perspectiva de governo, optar por estar em discussões, em farpas, em críticas ao atual Presidente da República e concorrente às eleições gerais, João Lourenço. A UNITA, na sua estratégia, desenhou-a desse modo ou é mero entendimento de algumas pessoas? Eu penso que é distração de algumas pessoas que estão a observar a comunicação do candidato do povo, o engenheiro Adalberto Costa Júnior. Em nenhum momento o presidente Adalberto Costa Júnior se ateve apenas em responder algumas questões, sobretudo aquelas que são iníquas. Vejamos, há quem sempre está a tirar as pedras e há quem sempre está a retirar-se. Mas, no entanto, às vezes quem cala consente, não é verdade? Às vezes quem cala consente. Os últimos acontecimentos revelam mesmo isso. O presidente Adalberto Costa Júnior simplesmente quis mostrar aos angolanos que não tem-lhe faltado iniciativas para o debate, para o diálogo. E aqui o meu mano Samacaca vem reiterar a falta de diálogo, a falta de debate. E até também na minha terra diz que o Cambo Hakasungi Hakatungi, a aldeia que não conversa, não constrói, traduzido. Portanto, o engenheiro Adalberto mostrou aos angolanos que está a esforçar-se para criar pontes de diálogos com os outros. Na verdade, as coisas têm de ser chamadas pelos seus próprios nomes. Quem não quer dialogar é quem está no governo. Ele é que tem a chave, ele é que tem a faca e o queijo para dar liberdades às coisas, às pessoas, às instituições. É ele que não aceita. A quem os angolanos devem recorrer, devem reclamar sobre o mau-estar das coisas? É a quem está a governar. Então, se quem governa, primeiro, não consegue realizar os problemas das pessoas, não consegue cumprir os seus projetos, as suas próprias promessas, ainda por cima, as suas instituições provocam um desânimo nacional por meio dos incumprimentos das promessas eleitorais. E não quer que as pessoas se manifestem, não quer que as pessoas falem, não quer que as pessoas dialoguem. Então, nós temos que chamar tu por tu, queijo por queijo, enfim. E o presidente Adalberto tem feito só mesmo isso. Dizer aos angolanos, queremos dialogar. A transição é possível acontecer. E em 2022, no dia 24 de agosto, a transição do poder político vai acontecer mesmo. Mas será que os outros não veem com os olhos de ver essa realidade? Eles sabem. Mas como dizia também Umbundo, Hombo okulunga utuevombia, que o homem só aprende com o tronco, com o pescoço no tronco. Quer dizer, temos que maximizar os problemas para depois aprendermos? Por que nós não conseguimos aprender vendo, ouvindo? Por quê? O homem tem de ter capacidade de aprender ouvindo, tem de ter capacidade de aprender lendo. Okay? Mas nós não, nós queremos ir até ao extremo para então percebermos que esse caminho está errado. Não é necessário. Homens visionários sabem prever o futuro, sabem somar os acontecimentos de hoje e determinar um resultado. E é tudo isso que o MPLA não consegue fazer. E nós estamos a pedir. Aliás, a confirmação que tivemos do Sr. Gil Martins veio simplesmente dizer que, de facto, houve iniciativa do lado da UNITA para esse desiderato. Simplesmente isto. Nós queremos dialogar. Não queremos receber o poder com as pessoas todas cheias de medo. Uns já a levar as contas lá, os dinheiros lá para fora. Nesse momento, algumas pessoas estão a transferir as suas famílias para o estrangeiro, para acontecer a mudança. Nós não queremos isso. Nós queremos transição com estabilidade. Queremos transição com paz. Queremos transição com segurança. Que permita que o presidente João Lourenço termine o seu mandato
vai ser governado, vai ser cuidado pela UNITA, vai desenvolver os seus negócios e vai ser útil lá onde o governo da UNITA decidir consultar-lhe. Nós queremos continuidade. Nós queremos que as instituições públicas, privadas, funcionem no dia seguinte das eleições. A nível do eleitorado dos angolanos, essa mensagem tem fluído e agora a pergunta será para os dois. A UNITA, o Penjango, acreditam que a mensagem dos seus programas de governo tem chegado ao eleitorado? Acredita que hoje em dia o eleitorado já sabe as notas principais que vão dirigir um possível governo da UNITA, um possível governo do Penjango? Acreditam, as vossas forças políticas acreditam que têm feito uma comunicação para mostrar o programa, mostrar as propostas e o eleitorado por si só interpretar a perspectiva de governo do país das vossas forças políticas? Não sei se respondo ou responde. Como estava com a palavra, pode terminar. Nós, a UNITA, temos nos esforçado o máximo que podemos no contacto com as populações, no contacto com os eleitores. E naqueles poucos espaços que temos para as grandes audiências, as grandes massas, através da televisão, através do vosso canal também, das rádios, transmitir essa mensagem de tranquilidade. Nós não precisamos nos agitarmos. O país é nosso, as riquezas são nossas, o poder também é nosso. Okay? Não podemos ter medo, porque se ganhar um outro partido, a vida vai parar. Não, a vida só vai melhorar. Okay? A função pública, as pessoas das Forças Armadas, da polícia, da segurança, as pessoas que estão no governo, a vida vai continuar nos seus postos de trabalho, porque isso é que é país. Nós nos propomos a fazer o melhor considerando as pessoas que estão nas instituições. A possível futura mão de obra jovem que neste momento está fora do sistema de trabalho, para também entrar no mesmo processo com melhoria e qualidade de vida. Nós temos passado essa mensagem. No entanto, aparecem outros que dizem, aqueles que têm medo, portanto, não conseguem governar, mas também vivem a dizer assim, se vocês mudarem de governação, olha, a vossa vida vai piorar. A nossa vida já está pior, ok? A nossa vida já está pior. Você pode ganhar 500 mil kwanzas, com ele não faz com ele nada, ok? Nada se pode... 500 mil kwanzas hoje, estamos a falar dos funcionários sêniores do Estado, que estão a ganhar nesses níveis. Não estamos a falar dos funcionários júniores nem intermédios, que estão nos 100 e pouco, nos 200 e pouco. Esse dinheiro já não serve para nada. E o MPLA está a levar a esses cidadãos que têm o benefício desse tipo de salários, a ideia de que se vocês mudarem de liderança, de governo, um pouco que vocês têm ainda vai desaparecer. Isso não passa de uma mentira, de uma falácia, de um engano, é até um crime. Porque elas estão a dizer, sabe que não é assim que se procede. Elas estão a dizer isso, sabem que, na verdade, no dia em que surgir um outro governo, só haverá melhorias, porque, no entanto, o dinheiro que eles andam a guardar, engavetar nos seus cofres, vai ser distribuído para as populações, vai potenciar a capacidade de realização das pessoas, aqueles que trabalham, e envolver mais ainda a força ativa no trabalho, para que cada um consiga, com o seu trabalho, construir a sua vida com dignidade. Temos feito o máximo, no entanto, o que nos falta é o papel de distribuição, a capacidade que a imprensa pública tem para distribuir, difundir de forma massiva as ideias nossas, isso é que está a faltar. E isso está a faltar de forma premeditada, porque o MPLA não quer. Ela manipula os órgãos da comunicação social, os subverte, que até é crime, os subverte para o seu favor, é também roubo, porque nós todos pagamos a TPA, pagamos a Rádio Nacional de Angola, pagamos o Jornal de Angola, nós pagamos a imprensa pública. É para nos beneficiar. Aliás, talvez recorrendo aqui um pouco mais no conceito, as democracias funcionais têm a imprensa no centro do círculo do sistema de governação democrática. Embaixo temos o povo que demanda das necessidades, o povo serve do destinatário de todo o esforço da governação, temos do outro lado as organizações da sociedade civil, temos os partidos políticos, depois temos a governação no topo, depois temos o aparelho do Estado. Okay? O aparelho administrativo que tem o papel de realizar os programas. Tudo vem para o povo. No centro está exatamente a comunicação social. Para quê? Para poder transmitir, para poder educar, para poder informar, para poder realizar visões e construir liberdades de forma consciente dos cidadãos. Em Angola não. A comunicação social serve de arma de arremesso contra a própria cidadania que paga. Okay? E aqui não estamos a culpar também os jornalistas. Não. Isso é um problema do sistema.
é o MPLA que está a manipular, inclusive até manipular as mentes dos jornalistas que a ponto de partida juraram informar com verdade e com isenção. Doutor Gisele Passo, deixa-me só uma nota informativa. Caro internauta, o debate, iríamos contar com a presença de outras forças políticas, como é o caso do MPLA, mas infelizmente não foi possível. Deixa ainda dizer que, por limitações técnicas, também não nos é possível termos as 8 forças políticas concorrentes ao pleito de 24 de agosto em estúdio, pelo que convidamos a estar atento às nossas páginas. Na próxima semana voltamos com mais forças políticas com o mesmo tema para abordarmos, a fim de dar espaço a todos de darem as suas ideias e o caro internauta acompanhar. Doutor José, a minha pergunta era: o Pendjango acredita que a sua perspectiva sobre o país, sobre o governo, está a ser passada, até porque ontem foi apresentado o programa de governo do Pendjango, os eixos de governo, do programa de governo, os principais eixos, que são 4. Esses 4 eixos são apresentados há pouco menos de 19 dias para as eleições gerais. É tempo suficiente para o eleitorado ter conhecimento da vossa perspectiva de governo? Portanto, a apresentação pública oficial, digamos assim, foi apresentada ontem, mas a estrutura do nosso programa de governação, do nosso manifesto eleitoral, já está concebido há algum tempo e todas as estruturas políticas do Pendjango pelo país já vão fazendo esse aproximar porta a porta no interior das comunidades e falar sobre aquilo que são as ideias-chave do programa de governação do Pendjango. Portanto, este contacto já acontece há algum tempo esta parte, mas unicamente por questões de impressão, etc., só nos foi possível apresentá-lo ontem. No entanto, devo dizer que a forma como foram alocadas também as verbas para que os partidos políticos como nós, os emergentes, criou-nos alguns embaraços, porque a verba surge, mas tu só tens acesso à verba se tiveres uma conta bancária. Para teres uma conta bancária, tu tens que ter um NIF. O NIF, tu tens que ir a tratar disto e muitas das vezes, se as estruturas não tiverem sistema, arrasta-se um tempo e chega, e os dias vão passando, portanto estamos a falar do hiato de um mês, ou coisa assim, portanto perde-se bastante tempo para resolver-se aqui algumas questões burocráticas, até conseguires teres o fundo disponibilizado e, portanto, há todos esses constrangimentos e depois há ainda outros adicionados. Os bancos, a nossa banca cá tem pouca liquidez e todos os bancos têm um teto de movimentação diário e se por azar do destino, quando fores para ir levantar uma verba, este banco onde tu tens a conta sediada tiver passado aquele teto de liquidez que eles têm diariamente, portanto tu já não podes levantar o dinheiro. É mais um dia que se perde. Portanto, então, todos esses constrangimentos ditou que nós apresentássemos apenas ontem. Mas nós conhecemos, o programa está idealizado desde a partir do momento em que nós nos constituímos como força política e os nossos representantes, os nossos presidentes dos conselhos provinciais, portanto, conhecem-lo e já vão fazendo este trabalho a miúde junto das nossas comunidades. Agora, se a comunicação passa ou não, passa e temos sentido com muita surpresa, uma surpresa positiva, o crescimento e adesão dos jovens ao projeto político do Pendjango, porque é uma força que tem no líder alguém que vem de uma família de nobres, uma família que está intrinsecamente ligada à fundação da UNITA, portanto, tem este capital político, há a narrativa que nós conhecemos do desenlace, portanto, daquilo que foi a família Xingunge no interior da história também da UNITA, mas é verdade que o grande número de eleitores que são jovens não conhecem, portanto,
Essa história conhecemos-la nós, aqui o meu colega, evidentemente, mas a grande maioria dos eleitores não conhecem. Então, o primeiro trabalho, como estratégia de comunicação, foi dar a conhecer quem é o Dias Chinguns, qual é o propósito, o que é o Pendjango, o que é que o Pendjango almeja, quais são as linhas de força do Pendjango e, portanto, no sentido de buscarmos um crescimento permanente, contínuo, que nós acreditamos que vai se verificar. Nós queremos ser a terceira força política, é a nossa ambição. Queremos ser a terceira para este pleito, o nosso desafio. Quando nós falamos em 30 deputados, 32 deputados, portanto, estamos a falar a dobrarmos praticamente o que a Casa CE teve em 2017. Logo, nós queremos afirmarmos como a terceira força política, como fenómeno político nacional em 2022 e prepararmos-nos para que daqui a 5 anos, então, estejamos a pensar, por que não, fazer cair aquilo que na gíria desportiva se diz, tombas gigantes. Não é? Portanto, que é o MPLA e a União. Why not? A minha outra questão acabaria por ser uma que eu senti que não me respondeu, infelizmente, que é, nesses 19 dias que faltam, a mensagem vai chegar, prometem redobrar os esforços de pelo menos os nossos cerca de 14 milhões de possíveis eleitores terem conhecimento com o programa, ou pelo menos uma grande maioria nesse universo de 14 milhões, terem conhecimento daquilo que é a perspectiva que tem Django para Angola. Dentro dos grandes círculos eleitorais, nós conseguimos lá estar, porque a concentração dos grandes círculos eleitorais está no casco urbano, periurbano e suburbano. É verdade que para chegarmos aos sítios, os locais mais recônditos, nós não temos uma infraestrutura como tem um dos gigantes, não é? Ou o outro gigante, portanto, eles facilmente conseguem chegar aos locais mais recônditos do país por força da sua história e da sua implantação nacional, mas nós acreditamos que vamos chegar e por isso estamos a trabalhar para chegarmos nos maiores círculos eleitorais do país, que é aí onde nós vamos buscar os apoios, ou seja, a caça ao voto. Doutores, eu acabaria por questionar também como avaliam a proibição de sondagens eleitorais nesse período de eleições. Recentemente foi publicada uma lei onde é proibida sondagens eleitorais. Como avaliam isto? De alguma forma é uma perda para a nossa democracia? Naturalmente, se dependesse tudo do MPLA, nem sequer haveriam mais partidos na oposição. Nós ficaríamos apenas MPLA. Portanto, a gênese do Partido Único é ainda estruturante no modo de viver, no modo de pensar, no modo de agir das pessoas que dirigem o governo. Aliás, está no seu ADN. É uma questão de cultura. Então, não teremos um ambiente completamente democrático nacional enquanto prevalecer o MPLA na governação, porque é muito alérgico às questões de pluralismo, às questões de participação das pessoas. Não aceitam que as pessoas têm visões de pensamentos diferentes, querem tudo meter na mesma caixa. Só isso traduz a limitação no sentido de pesquisas. Quando estamos em eleições, isso é natural. Isso vem da área de estatística, de pesquisas, de marketing. Quando estamos em eleições, temos de perceber realmente como anda o mercado. E aí as organizações, sim, vocacionadas, devem ter um papel central para iluminar o pensamento dos atores políticos. Porque não se pode criar políticas, não se pode criar projetos sem ter a percepção real de como pensa o eleitor, de como anda o eleitor, quais são as reais necessidades que o eleitor tem, que precisa de soluções. Afinal de contas, a política existe para responder aos grandes problemas, os grandes desafios que os cidadãos têm. E só mediante processos matemáticos, estatísticos, de pesquisa, nós podemos ter um conhecimento mais ou menos representativo de como as pessoas pensam. Felizes os partidos ou as organizações que antes de partir para o terreno conseguiram perceber a mensagem, o recado
a demanda real do povo, porque conseguirá estruturar uma mensagem coerente que vai de encontro àquilo que são as expectativas das pessoas. Portanto, é um recuo, é um retrocesso. Angola perde com isso. Aliás, não é só este caso, existem outros casos de retrocesso democrático. E é ali onde, mais uma vez, compele-nos a força e a energia de dizermos os angolanos já não podem dar voto de confiança ao MPLA. Primeiro, por essas questões de falta de democracia. Okay? O MPLA não nos quer que desenvolvamos democraticamente. Segundo, porque é um partido demagógico, em tudo o que prometeu, em tudo falhou. Okay? E a vida das pessoas, 47 anos, nós também estamos a ter barba branca. E desde que nascemos a ouvir o MPLA no poder, não conhecemos outra coisa. Será que não temos o direito também de provarmos de uma outra laranja, de uma outra maçã? Não temos. Acho que os angolanos têm e precisam, de facto, ver outras visões, outros valores, outras perspectivas. Pessoas engajadas realmente para resolver o problema das pessoas. Nós merecemos ter um orçamento geral do Estado que represente os nossos interesses e não apenas os interesses dos ministros, os interesses dos deputados, os interesses dos dirigentes que governam. Nós precisamos ter um orçamento geral do Estado que vá de encontro às necessidades concretas dos angolanos, que vai resolver o problema da estrada das comunidades, que vai resolver o problema da escola, que vai resolver o problema da saúde nas comunidades, que vai resolver o problema dos fertilizantes. O nosso povo é trabalhador. O nosso povo tem sonho de realização, tem sonho de grandeza, mas se o Estado, aquele que tem o papel de criar as condições básicas para que tudo funcione, a economia funcione, mas não cria. Pelo contrário, cria obstáculos. Há quem diga hoje que o Estado parece sentir raiva do povo, sente inveja do povo. O Estado não quer que as pessoas evoluam, não quer que as pessoas progridam. Então, isso tudo nos dá coragem e firmeza de que os angolanos já não devem depositar o voto de confiança ao MPLA. É chegado o momento de mudar o curso da história, experimentarmos novas visões e aqui nós dissemos as nossas propostas, quando nos tornarmos governos em 24 de agosto, se não forem concretizadas, temos 5 anos para fazer um juízo. E com o governo da UNITA, teremos em Angola um verdadeiro Estado democrático de direito, onde os cidadãos angolanos têm o papel e o direito de decidir sobre as suas vidas, terão naturalmente essa liberdade de dizer: UNITA, foi uma grande decepção, falhaste. Mas nós estamos a garantir aos angolanos: depositem o voto de confiança. Tereis um país melhor, um país dirigido por patriotas, aqueles que sentem como vocês pensam. Aqueles que estão engajados para resolver os vossos problemas reais e, sobretudo, prever para que vocês não tenham problemas. Este é o papel da política, criar equilíbrios, no sentido de que aqueles que mais têm continuem a ter, mas larguem, estendam a mão para os mais fracos, para permitirem que também, no seu sentido de vida, consigam realizar-se. Cada um, no seu espaço, no seu ângulo de trabalho, consiga sentir-se feliz. É isso que está a faltar em Angola. É fazer com que quem tem mais trabalhe, mas não se esqueça de quem tem menos, para que haja equilíbrio. E se a política não se dedica em criar equidades, equilíbrios, essa política não serve. Pois, o resultado será o quê? Será a divisão muito abismal das classes. Vamos ter ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. E num país onde impera esse tipo de paradigma, então a pobreza é também um paradigma, é também um modelo. Nós queremos dizer aos angolanos que estamos comprometidos. Estamos a lutar há 47 anos desde a independência para apresentarmos melhores soluções para Angola, para devolvermos a dignidade aos angolanos, para que cada um seja orgulhoso ou se orgulhe da sua pátria e, sobretudo, do seu sacrifício nessa obra da edificação do país. Doutor, voltando para a nossa questão da comunicação durante esta época, já registramos, ou temos registrado já, alguns inícios, ou pelo menos dá-nos a ideia já de algum clima de tensão, algum clima de... Ainda ontem foi possível ver, por via das redes sociais, uma atividade do partido do Dr. Alcino, da UNITA em Viana, onde houve um clima de tensão entre os militantes da UNITA e um agente da polícia guarda fronteiriça. A essa altura, a quem deve ser chamada a responsabilidade? Bom, a responsabilidade deve ser chamada às autoridades que são o garante da estabilidade, segurança e o bom clima nesta altura de eleições. Portanto, eles têm todos os mecanismos
para garantir que estes atos não ocorram. Portanto, e se isso está a ocorrer e se ocorreu, eu vi na internet uma imagem onde estava o secretário da UNITA de Luanda, mais um indivíduo vestido, não sei se aquilo era fardamento, o que era, pareceu-me um elemento estranho dentro do grupo, não é? Alegadamente era um agente da Guarda Fronteiriça, Okay. infiltrado com uma arma numa atividade. Não, era perceptível. Ele estava com a arma, com a mão no Vê-se qualquer gatilho, coisa na mão, ok? exato, E fardado, a guarda fronteiriça ainda tinha patentes. Mas o nosso objetivo é perceber, a essa altura, quem deve ser chamado a É mau, responsabilidade. a responsabilidade. Os líderes políticos devem primar, se calhar, por atos logo na abertura da campanha eleitoral. Primeiro o Estado... Vimos, por exemplo, em Luanda, um desentendimento por parte de montaqueiros que alegavam não terem sido pagos por um dos partidos concorrentes, que no caso é o MPLA. A essa altura, quem deve ser chamado a responsabilidade, porque o cidadão eleitor fica sob a percepção de que o clima para ir votar no dia 24 não é dos melhores. Portanto, o governo tem as instituições vocacionadas para assegurar o garante da estabilidade durante este período de eleições. Atos como estes são condenáveis de todo, seja de que natureza for, seja pela força de política que está a governar ou por qualquer outro partido político. Portanto, não é aceitável que isto ocorra, mas são questões melindrosas que têm que ser bem avaliadas, se aquele indivíduo está ali por iniciativa própria pessoal, em que estado, em condições psicológicas está esse indivíduo, se foi uma orientação política. Portanto, aqui é uma sensibilidade na questão para ser avaliada e logo taxada como infiltrado ou desinfiltrado ou amando deste ou daquele. Portanto, é muito sensível, tem que se apurar primeiro objetivamente os contornos de toda esta situação, porque também nós sabemos que em política há muitas artimanhas e, portanto, essas coisas podem ocorrer. Dou um exemplo, você se quiser irritar o americano, queima a bandeira americana. Eles são exacerbadamente patrióticos e têm na bandeira um símbolo muito importante da afirmação do americanismo. E nós vemos a miúdo, em grandes manifestações, muitas das vezes, a queimar-se a bandeira americana. Mas muitas das vezes as políticas usam esses elementos para tirarem um benefício próprio. Portanto, não ser o adversário a introduzir o elemento, mas ser a própria estrutura a introduzir o elemento para ganhar aqui também facto político e polémicas. Por isso é que eu digo, é uma situação sensível. Eu não vou qualificar, nem adjetivar, nem tenho leitura, porque não tenho sequer elementos para fazer aqui uma apreciação. Agora, se está a acontecer, se aconteceu, é mau. É mau para o ambiente de festa que nós pretendemos que seja a nossa democracia. Mas eu já disse, desde o princípio da minha narrativa, que a bipolarização do sistema político não é bom de todo. Nós, em Angola, precisamos de ter noção de que a existência de partidos charneiras é importante para o equilíbrio político. Nós também sabemos de países que têm partidos históricos. Portugal tem o Partido Comunista Português, que é um dos partidos históricos e, entretanto, nunca foi o governo. Desde 76, 75, depois do Conselho da Revolução em Portugal, que começaram os processos de votação regulares, e até hoje é um partido histórico, dos primeiros, muito antes o PS surge ali logo no processo do início da Revolução dos Escravos. O PPD, que hoje o PSD, também forma-se ali na altura. Portanto, existia o Partido Comunista já com longa história e até hoje nunca chegou ao poder. Portanto, e nem por isso podemos dizer que há ou não democracia em Portugal. Portanto, há essas realidades. Agora, o que é certo é que a comunicação deve ser pautada pelo civismo, evitarmos que se crie um ambiente de tensão. Eu registrei com muita apreensão
à existência de um movimento da sociedade civil designado por terceira geração, que defende o projeto Votou Sentou, e também sei que há forças políticas na oposição que apoiam esta iniciativa. Eu estou muito receoso, não acho que seja a melhor via para forçar-se a lisura, a transparência do processo. Eu acho que os partidos políticos têm, através dos seus delegados de listas, a possibilidade de criarem diretórios, centros de discussão, de escrutínio, portanto, operacionais dos próprios partidos políticos, em consonância com os seus delegados de listas, e por aí criarem mais ou menos um mecanismo de controle e controle, sobretudo, da tendência do voto, para, a partir daí, fazer depois o estudo comparativo com os resultados oficiais. As sondagens ajudariam nesse processo? A falta de sondagens, que é um aspecto também que já tinha evocado, que eu não comentei, aquelas sondagens que se faz na boca das urnas, a proibição de organizações da sociedade civil, algumas parece que não têm o acesso de poderem fazer sondagens, mas há umas que têm o acesso. Eu acho que é mau porque a democracia parte-se do princípio exatamente que é o poder do povo, e todos os atores, sejam as forças políticas, sejam as forças sociais, as nossas associações cívicas, devem e deveriam participar naturalmente. Eu acho que as sondagens até são saudáveis, portanto todas as forças políticas noutras democracias encomendam estudos de sondagens, a sociedade civil organiza-se, as universidades, sobretudo aquelas vocacionadas para as ciências sociais e humanas, são também grandes centros de produção de sondagens, muitas das vezes até com alguma viabilidade. Nós vimos o que se passou em Portugal, em que temos, lá já existe uma tradição muito grande a esse nível, e entretanto as sondagens todas falharam. Portanto, as sondagens por si só não é um barómetro que determina os resultados, mas influencia naturalmente os resultados. Nós vemos que há partidos que têm grande notoriedade, mas eu não sei até que ponto têm grande popularidade. Portanto, estou a falar das grandes forças políticas. Portanto, a nível nacional são notórios, mas em termos de popularidade não sei se a têm assim tanto. Eu, pelo menos na aldeia onde eu vou cultivar as minhas nacas, há forças políticas que não conhecem o seu líder e, entretanto, têm uma visibilidade, uma notoriedade nacional muito brutal. Portanto, aqui, e isto também depois tem o seu impacto no resultado final, na tendência do voto. Portanto, há essas realidades. Agora, cabe a cada uma das forças políticas superar as suas fraquezas, potenciar os seus pontos fortes e capitalizar as oportunidades que têm. Mas uma coisa é certa, nós, enquanto Partido da Juventude, nós sentimos que, de facto, esta grande juventude, que constitui mais de 60% de eleitores nacionais, são filhos ou netos de ex-militares das FAPLA ou das FA do lado do MPLA, mas cujos pais ou avós hoje estão numa condição paupérrima e o filho ou o neto não vai votar no MPLA. Mas o pai ou o avô diz, também não vais votar em quem matou a tua tia. No entanto, também é verdade que, do outro lado, também tem muitos jovens, porque já não temos jambas, licuas, está tudo dentro dos municípios, das cidades, do período urbano, etc. Também tem seus filhos e netos que também olham para o pai, olham para a mãe e ficou fora do Fundo Social de Apoio, que não foi introduzido dentro da cota da saúde que tiveram, ou que não foi dentro da cota da educação que tiveram, e, portanto, olham para o tio, para o avô, para o pai, e diz, não, pai, eu também não vou votar nesses camaradas, nos maninhos, portanto. Mas o pai
o avô também vai dizer. Também não vais votar em quem matou com a aviação a tua tia. E, portanto, se não vai votar dali não vota não vota na sua origem. Mas também não transfere o voto para quem matou o avô. E do outro lado, também não vai votar na sua origem. Mas também não vai votar por outro lado porque bombardearam, saquearam a aldeia onde estava o avô. Portanto, abre-se aqui uma oportunidade para os pequenos partidos, para os partidos emergentes. E acredita que o Tiango é assim? Absolutamente. Doutor Alcino, Absolutamente. eu trago-lhe aqui a questão do votou, sentou, que o doutor José trouxe aqui há pouco. A UNITA, em várias oportunidades, tem feito esse apelo e o presidente da CNE diz que esta medida é ilegal. Em termos de comunicação, a UNITA estará o presidente da CNE a não fazer a interpretação correta da lei, ou a UNITA tem que citar aqui um comportamento ilegal por parte dos cidadãos eleitores? Eu tenho muitas dificuldades, às vezes, em perceber os nossos atores públicos, se é por desconhecimento, se é por má fé. As eleições são dos cidadãos. O voto diz respeito aos cidadãos. Os resultados são dos cidadãos. Qual é o mal que encerra um cidadão, depois de votar, controlar o resultado na sua assembleia de voto? Aliás, a própria lei, no artigo 107, atribui o poder, ou seja, a capacidade do cidadão fiscalizar o seu voto, desde que se situa 500 metros de distância. Não será o presidente da CNE desconhecer essa realidade, essa lei? Ele é o presidente da CNE. É a CNE que tem nos seus artigos um desses pontos. Então, o que a UNITA está a conjugar aqui é alertar os angolanos, porque aqui em Angola rouba-se tudo. Okay? A pessoa que nos governa não poupa em nada em nos roubar tudo, até os nossos sonhos, quanto mais o voto. Okay? E nós assistimos muitos episódios. No Bailundo e no Huambo, sobretudo no Santo Antônio, em 2017. Houve tendência de troca de urnas já votadas em substituição das urnas realmente votadas pelo próprio povo. Não fosse a vigilância do povo que estava à volta, 200 metros, a vigiar a Assembleia, aquelas urnas entrariam na Assembleia de voto. Ok? Então, nós temos um histórico que nos alerta e, sobretudo, nos empurra a maior vigilância para que os nossos votos não sejam roubados. E dessa vez, como estamos a lutar mesmo para a mudança, nós estamos a alertar o povo para as ilegalidades. Apenas a conjugação de um direito, as eleições são nossas, os resultados também são nossos. Estamos a dizer que o povo poderá votar, mas não poderá ir para a sua casa. Vai obedecer a lei que diz, fique distante da Assembleia 200 metros de 2017, agora 500 metros. O povo vai ficar ali. É para não permitir que outras assembleias dos salteadores, outros carros com urnas já votadas, dos nossos salteadores eleitorais, entrem na Assembleia, troquem os resultados e determinem resultados feitos nos gabinetes. Portanto, a responsabilidade do povo estar ali é esta, é manter a vigilância. E se quem está dirigindo não tem nada a esconder, qual é o problema que isso tem? Okay? Então, não há problema nenhum a esconder, é tudo feito com transparência. Qual é o problema que isso tem? Ela está na própria lei, ok? Está na própria lei. O cidadão pode ficar desde que se situa a 500 metros distante da Assembleia. É de lei, meu amigo. É de lei, caros angolanos. Então, só estamos a conjugar. E queremos reforçar essa medida. Os angolanos, desta vez, não devem esperar votar e ir para casa. Votem, fiquem a 500 metros, vigiem a Assembleia para que não entre na Assembleia um carro sequer a transportar urnas. Também a CNE não terá a possibilidade, ou os outros os salteadores das nossas urnas, não terão capacidade de deixar de cair as urnas do céu ou do ar, através dos helicópteros, já não terão. Eles teriam que usar os carros dos patrulheiros, que normalmente têm feito, os carros da Casa Militar, que normalmente têm feito, tem sido hábito. Mas se a população tiver aí, qualquer movimentação que tende a trocar as urnas vai ser imediatamente vista e tomado o controle da situação. Só estamos a dizer assim, que esse estado de incertezas, de insegurança, de suspeições, foi-nos criado pelo próprio regime, que não consegue estruturar um programa consistente. Veja só a pouca vergonha que o Ministério da Administração do Território e da Justiça levaram a cabo com o registro eleitoral. Faz sentido hoje todos os mortos
que é um escândalo. Não aconteceu em 2017, não aconteceu em 2012. Mas este ano, para as eleições que temos a 24, todos os mortos estão no ficheiro de cidadãos maiores. Isso é crime. As pessoas que dirigem o Estado não conseguiram perceber ou fizeram de propósito. Qual é o objetivo que o Estado tem com isto? Há tantas pessoas deslocadas, isso está acontecendo de novo. Há pessoas que fizeram registro numa localidade, o nome está saindo de novo noutra localidade. Há pessoas que nunca tiveram bilhete de identidade, nunca votaram, uns estão na diáspora, os seus nomes saíram para votar numa determinada aldeia, aqui em Angola. E nós estamos a perceber esses relatórios por todo o mundo. Há pessoas que são crianças, 15, 16 anos, o nome dele saiu também para uma assembleia de voto. Mas nunca esteve em Angola. Não. Então, vamos perguntar ao senhor ministro da Administração do Território, ao Ministério da Justiça, onde é que passou esse deslize? É premeditado? Para atingir que fins? Criar confusão no país? Criar instabilidade no país? Nós queremos esperar que os senhores assumam as suas responsabilidades. Queremos esperar que tenham noção de que estão à frente do destino do país e não dos seus lares. Este é um recado que deve ficar para que cada um assuma a sua responsabilidade. O general Kundi Payama, triste memória, que a terra lhe seja leve, dizia uma vez, e eu captei, os problemas só vêm depois. Os problemas só vêm depois. Hoje, se calhar, com os poderes absolutos que algumas pessoas têm, tendem a multiplicar o poder que têm pela sua temporada existencial. Pelo contrário, tudo na vida tem algum limite e tudo passa. A nossa experiência, durante os 47 anos, dentro do próprio MPLA, com o presidente José Eduardo dos Santos, também de triste memória, o que está acontecendo, eu não sei se alguém pensava que um dia o presidente da República, o ex-presidente da República, melhor dizer hoje, o antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, passaria por aqueles vexames por onde passou pelo próprio MPLA. Quem pensou um dia? Ok? Isso significa que Chico Etiopindi, Bumbangolo Hachosire, o que amarrou o tornozelo, o joelho é a mesma coisa que amarrou a perna e a coxa. É a mesma coisa. Um problema pode se traduzir num outro problema. Então, é preciso que os líderes do país, sobretudo o MPLA, tomem noção das consequências dos seus atos hoje. É para amanhã não dizerem que é porque a nossa organização é ingrata, é porque não. Vocês têm ações péssimas, ações de pessoas que não têm responsabilidade com a nação. Até o que nos envergonha são pessoas estudadas. E não estudadas até no nosso próprio país. São pessoas que estudaram nas grandes universidades do mundo. O que é que passa na cabeça dos nossos angolanos, dos nossos jovens intelectuais, que não conseguem tirar do conhecimento helênico grandes capacidades para realizar no seu país? Ok? O que é que trouxeram de lá? Fatos, gravatas, bom português. Agora, o que é mais importante para aplicar o seu conhecimento para construir a felicidade das pessoas? Os nossos companheiros, os nossos intelectuais, infelizmente, são uma decepção. Não é crível que hoje um jovem que deveria mostrar a alta capacidade de realização do serviço público de excelência nos traz para o mercado um ficheiro com não sei quantos milhões de mortos, ok? Quantos cidadãos menores vão votar. Isso é uma vergonha nacional. Não é permissível isso. Estamos aí para as eleições com esse percalço. Okay? Caberá a quem justificar esse percalço que está acontecendo no país. Doutor, como estamos mesmo já a terminar, tem 2 minutos para dizer aos angolanos por que razão devem votar no país de Angola. Bom, caros internautas, seguidores do Camunda News, o Partido Ndjango é um partido de centro-direita moderada que tem no homem o epicentro de todas as realizações. O Partido Ndjango acredita que o futuro é vosso, é da juventude, e nós, enquanto mais velhos, vamos apenas criar os alicerces sólidos para que vocês, jovens, possam pôr o tapete que sirva de caminho para fazermos um movimento de crescimento e de afirmação de um país novo, renovado, patriótico, recuperando o amor ao próximo, recuperando valores que estão perdidos, como o sentimento de pertença, o orgulho do meu bairro, o respeito pelos mais velhos, a recuperação do sentido da vizinhança
como um elemento próximo das nossas famílias. Portanto, valores esses que se perderam, porque infelizmente o país caminhou para uma situação de governação para a manutenção e conservação do poder, de um lado, e do outro lado criou uma oposição que apenas tem na assunção do poder como a sua divisa máxima, portanto, pelo poder, com todas as forças, e estas duas narrativas têm estado, de facto, a inviabilizar que entremos para uma lógica de governação para servir o cidadão, uma governação em que o cidadão é o capital humano que deve potenciar todas as medidas políticas e criar a atmosfera política para que cada governo governe a pensar em si, em servir a si, o cidadão. Só assim vamos criar um ambiente político para que quem governe não tenha medo de falhar, porque somos homens, só falha quem trabalha e, portanto, nós nos propusemos a fazer e implementar um determinado projeto. Se não conseguirmos, portanto, temos que ter o fair play para reconhecer que falhamos e, por isso, não merecemos a confiança política para formar mais um governo e entrar uma outra força política ao arco da governação. E se este partido que ganhar e merecer a confiança dos angolanos no fim de 5 anos também não cumprir e falhar, portanto, entramos aqui na normalização do nosso processo democrático, sem sobressaltos, como diz o meu colega, a vida não acaba, poderá avançar, em alguns casos até podemos recuar, mas é nesta caminhada, na consolidação deste processo, que o Penjango acredita que o caminho da mudança passa efetivamente por entrarem novos atores na política nacional para trazer aqui um clima de desanuviação e quebra de tensão entre esses dois grandes gigantes, porque ela é muito grande, sente-se isso, portanto, sente-se no discurso de quem está no poder, no discurso de quem está na oposição, entre as duas forças políticas, há um clima de tensão musculada na forma como fazem as suas comunicações, na forma como tentam convencer os eleitores, mas pensamos que isso só acontece exatamente porque não temos as instituições políticas consolidadas. E é esse ambiente que o Penjango e outras forças políticas podem efetivamente contribuir. Os pequenos crescerem o suficiente para que os grandes encontrem nos pequenos a força necessária para negociarem políticas, para negociarem projetos de lei. É isso que faz com que nós acreditemos que você tem o voto do equilíbrio, o voto útil, o voto necessário para a estabilização da vida política nacional. Dr. Orsino, por razão, a 24 de agosto, os angolanos devem optar por um voto UNITA? Primeiro porque 46 anos de governação, quase 47 é muito. Criaram vícios, arrogância, prepotência e confundiu o país com o partido. Primeira questão. Segunda questão, porque a UNITA tem um programa consistente, coerente. Desde 1966 até hoje, a UNITA mantém o seu programa visionário e que, se for dito hoje aos angolanos, parece um programa feito hoje. Isso traduz a qualidade do pensamento e da visão que a UNITA tem sobre Angola. O segundo elemento, porque a UNITA tem quadros de gente sérios. Tem um líder carismático, um líder dialogante, um líder aberto, consensual, um líder que abraça Angola como ponto de partida. Para a UNITA, quando o presidente Alberto se tornar presidente, dia 24, ele suspende a liderança da UNITA e vai dedicar-se a todos os angolanos. É para despir-se das pressões ideológico-partidárias e dedicar-se para a cidadania. Essas são as razões mais que suficientes para os angolanos confiarem na UNITA. E basta ver
o seu arco-íris das candidaturas a deputado. A nossa lista traduz exatamente esse desiderato. Não só lá estão militantes da UNITA, como estão militantes da sociedade, inclusive alguns que a dado momento eram do MPLA. O GIP, o Governo Inclusivo Participativo, é um instrumento de expressão da cidadania, onde prevalecerá a competência, fundamentalmente, para aceder aos cargos públicos, às empresas, ao trabalho, à formação, enfim. O país precisa de um ambiente de desanuviamento das hostilidades partidárias que nós vivemos até cá, força do partido-Estado que nos governa desde 1975. Portanto, queremos garantir aos angolanos que a consistência da nossa causa será perene com o vosso voto, desde que acreditem, e nós acreditamos que os angolanos estão, de facto, convencidos com o seu líder, o líder da alternância, o engenheiro Adalberto Costa Júnior, estão depositando confiança à UNITA para garantir uma transição política pacífica do poder político e também a UNITA precisa, de facto, do poder. A UNITA precisa deste poder para poder realizar o seu projeto. Porque se não fosse o poder, talvez nós estaríamos aqui a lutar. E não vale a pena aqui falarmos, embelezarmos a situação política. Nós estamos aqui a lutar pelo poder. E é o poder que nos vai permitir realizar um projeto. Senão, enquanto oposição, nós conseguíamos realizar os 5 projetos de Mangai. Senão, enquanto oposição, talvez o Penjango também conseguia realizar o seu projeto. Mas não consegue, porque não tem o poder. E nós precisamos do poder para que nós mostremos aos angolanos o que temos de bom guardado no nosso projeto. As razões e as convicções pelas quais nós lutamos há 56 anos por esta Angola. Nós precisamos de ter esta oportunidade dos angolanos. Queremos mostrar, os angolanos permitam. E estamos em crer que o país está mobilizado para que haja alternâncias em 24 de agosto e nós prometemos não decepcionar. O presidente Adalberto Costa Júnior vai se dedicar aos angolanos de forma fiel para resolver os grandes problemas estruturantes. Acabar com a pobreza, com a fome, levar os nossos filhos para uma educação de qualidade, escolas com melhores condições medicamentosas e assistentes técnicos, médicos, motivados, assistidos também pelo próprio Estado, termos capacidade de ter uma indústria que absorva não só a mão de obra, mas também consiga materializar a transformação dos produtos produzidos pelo campo e levar aos centros comerciais para beneficiar a cidade. Nós queremos que a água, o desenvolvimento urbano seja de facto ordenado para que os serviços básicos essenciais cheguem às nossas comunidades de forma satisfatória, a luz chegue, enfim, uma administração vocacionada para tratar da vida do cidadão no dia a dia. Muito obrigado. Os meus 2 convidados, gratos por terem vindo, o Dr. José Samacaca e o Dr. Ocino Covalela. Assim que era internauta, também foi um prazer tê-lo aí durante cerca de 1h30. Nós estivemos aqui a conversar sobre o teor da comunicação dos partidos políticos durante a época de campanha eleitoral. Comigo teve representado o Penjango, um partido novo que surge no panorama político angolano. Teve aqui também representado a UNITA, um partido já historicamente muito conhecido nas elites de Angola. Tiveram aqui a falar do teor da comunicação dos seus partidos. Nós mantemos o compromisso de dar voz a todas as forças políticas concorrentes ao pleito de 24 de agosto, mas para isso precisamos que esteja deste lado, acompanhar-nos sempre. O programa Campanha Eleitoral, Propostas e Debates, volta na próxima semana. Foi um prazer tê-lo aí.